A história se inicia na primavera. Dentro de um restaurante qualquer de café da manhã, há um homem com a gravata desalinhada pensando sobre esta época do ano. Enquanto tudo desperta e floresce, tudo exceto ele está morrendo. Nunca pensei que seria assim, pelo menos não para mim. John Constantine, sou aquele que sai das sombras com um sobretudo, um cigarro e arrogância, pronto para lidar com a morte e a loucura. Tenho tudo planejado, posso te salvar, mesmo que custe até a última gota do seu sangue. Vou afastar seus demônios, chutá-los nas bolas e cuspir neles quando caírem. Voltarei para a escuridão, deixando apenas uma saudação, uma piscadela e uma piada. Sigo sozinho. De qualquer forma, quem iria querer andar comigo? O caminho não deveria acabar aqui nem desse jeito. Eu deveria morrer como vivi. Um dia eu iria longe demais, sendo esperto demais. O inferno fecharia suas mandíbulas e eu seria lento demais. Minha morte seria única, mas esse não é o verdadeiro problema. Sou tão estúpido a ponto de acreditar que minha morte não deveria ser tão comum. Mas esse não é o verdadeiro problema. O problema é este. Eu estou morrendo. Constantine percebeu a gravidade de sua doença há apenas alguns dias, quando uma dor forte o obrigou a acordar. Sua boca cheirava a sangue, isso o assustou. Correu para o banheiro, onde começou a vomitar. Primeiro sangue, depois um pedaço de si mesmo. John voltava a considerar todas as possibilidades repetidas vezes. Talvez fosse algum truque do demônio, sangue ou nergal, ou talvez alguma consequência do que aconteceu no outono na caverna uterina, onde conheceu seu irmão morto. A verdade é que nos últimos meses Constantine não se envolveu em nada paranormal, até parecia ter se aposentado. Saiu algumas vezes com seu amigo Chess e passou o Natal com Cheryl, mas nada além disso. O que estava acontecendo com ele? Nada demais, mas John se recusava a aceitar uma resposta tão simples. Mais tarde, ele foi ao hospital para saber os resultados dos exames anteriores. O médico imediatamente lhe disse que tinha más notícias. Tratava-se de um câncer de pulmão e, segundo os exames, era terminal. John não ouviu o resto das palavras do médico. Só quando lhe perguntaram se era fumante, ele respondeu que estava parando. 20 ou 30 cigarros diários. Ficou subentendido que esse era o problema. Constantine saiu do local, pensando no hábito que estava o levando à morte. Depois, fumou outro cigarro. Poucas pessoas realmente pensam em morrer. Os paranoicos se preocupam sem realmente entender. As vítimas de acidentes e assassinatos não têm tempo. Você só pensa neles e só leva o tempo. E só leva o tempo se souber que vai acontecer. Então, pensar na morte ocupa cada minuto antes de fechar os olhos, o que mais resta. Em seus pensamentos, John começava a se despedir do mundo, de sua cidade, de se embriagar e perseguir monstros, de ver seus amigos. Ele lembrou que naquela noite, após descobrir sobre o câncer, não dormiu bem. Ele teve um pesadelo, mergulhado na escuridão total, sentindo-se dentro de uma caixa de madeira. Ele sentiu como se pudesse descer até bater no chão e depois ouviu o som da terra sendo jogada sobre ele. Ele sentia a pressão de estar enterrado. Subitamente, uma luz surgiu e uma mão foi estendida em sua direção. Era Astra, aquela menina que ele não conseguiu salvar em Newcastle. John ainda se lembrava dela. Era impossível não lembrar após a tragédia. Ela lhe disse que agora ambos estavam mortos. Queria mostrar a Constantino o caminho a seguir, mas ele se recusava a avançar. Então seus amigos apareceram ao redor, furiosos por estarem aqui, e tudo por culpa dele. E mesmo ele tentando se justificar alegando ter cuidado de quem os machucou, não bastava. Eles se jogaram sobre ele e finalmente conseguiu acordar. Ele fumou outro cigarro para se acalmar, mas o vômito e o sangue retornaram, impedindo-o de voltar a dormir. Naquela tarde, ele visitou seu velho conhecido Mark no hospital. Ele mentiu que sua tia estava morrendo, então seu amigo se ofereceu para levá-lo à ala de câncer, onde esses pacientes eram tratados. Alguns seriam salvos com quimioterapia, mas para outros só podiam dar medicamentos para aliviar a dor. Mark saiu às pressas devido a uma emergência, deixando John sozinho, pensando que não queria partir desse mundo daquela forma, deitado tranquilamente. Ele preferia se matar do que fazer isso. Um velho chamou John do outro lado do quarto, pediu um cigarro e começaram a conversar. Constantine foi sincero ao dizer que em breve ele também poderia estar preso naquele quarto. Matt era um veterano de guerra que, depois do conflito, voltou para seu país, onde nada mais era igual. Fumou e bebeu o quanto pôde, até acabar aqui. O velho perguntou a Constantine o que ele realmente pretendia fazer, já que não parecia muito animado para se mudar para aquele lugar. John não tinha certeza, mas tirar a própria vida não era uma opção. Ele não respondeu e se despediu do novo amigo, prometendo visitá-lo de novo. E a indecisão continuava consumindo sua mente enquanto ele fumava outro cigarro. O Dr. Ellis o chamou novamente para pedir se ele poderia ir a outra consulta, devido ao fato de seu sangue ser bastante estranho.
Por um momento, Constantine pensou que ele diria que havia alguma esperança para ele, mas não, o maldito doutor só queria seu sangue. A fúria parece ter lhe dado determinação, mas desde que saiu de seu apartamento, ele só ficou sentado aqui, e isso até que o responsável o tirou do lugar. Estou destruído. Tentarei de tudo e lutarei por qualquer sopro de vida, mesmo que remoto. Não sei se gosto da minha vida, mas não vou desistir dela até descobrir. Mas por mais que eu faça, apesar de tudo, no fundo eu sei que vou fracassar, eu vou morrer. John Constantine pegou um barco para a Irlanda para visitar seu amigo Brendan Finn. Ele ligou para ele recentemente, pensando que poderia ajudá-lo com o câncer, sem mencionar diretamente, apenas pedindo um favor. Apesar de parecer cansado ao telefone, Brendan ficou feliz em saber do seu velho amigo. Coincidência ou não, ele também precisava de ajuda com algo. Finalmente, ele chegou àquela velha torre na beira do mar, um lugar bastante pacífico, onde ninguém interrompia Brendan em seus feitiços estranhos. John bateu na porta e foi bem recebido. Aceitou uma bebida oferecida. Eles atualizaram um ao outro sobre os últimos anos, a família e os amigos falecidos desde o último encontro. E acima de tudo, Constantine notou que seu amigo parecia pálido e abatido. Brendan achou que já tinham falado demais de desgraça naquele dia. Então ele levou seu convidado à adega, onde guardava sua preciosa coleção de vinhos. Ele dizia a John que isso era como sua religião. Os velhos tempos foram bons, mas ele já não tinha mais idade para aventuras como antes, então decidiu deixar a magia. Ele guiou Constantine por um túnel subterrâneo secreto que ninguém conhecia. Brendan encontrou acidentalmente uma construção muito antiga. Ele buscou informações em manuscritos que sugeriam que São Patrício, um missionário católico irlandês, esteve no local. Mas o mais importante era que, além desse pequeno quarto, no centro havia sido preservada uma fonte de água benta. Brendan preparou uma mesa com um pentagrama e velas para realizar um feitiço de transmutação. Ele mencionou Cristo transformando água em vinho, mas eles estavam na Irlanda, e invocou a melhor cerveja preta que qualquer ser humano já tinha provado. Entre sorrisos, John achou engraçado que seu amigo ainda continuasse com esses feitiços absurdos. Não perdeu a chance de se servir novamente e alertá-lo que a magia não deve ser usada para isso. O tempo passou e eles seguiram bebendo. Constantine revelou a seu amigo o motivo da visita, pedir ajuda para curar seu câncer com algum truque. E quando Brendan analisou toda a situação, começou a rir às gargalhadas. John ficou furioso por um instante por não entender qual era a graça sobre sua morte, e acabou que o favor que Brendan precisava era o mesmo. Ele também estava morrendo por causa do fígado, sentindo a morte se aproximar. Agora só podemos nos embriagar e que se dane tudo. Eu vou morrer, Brendan vai morrer, não posso ajudá-lo, ele não pode me ajudar e nós não nos importamos nem um pouco. Coloquei todas as minhas esperanças nele e ele em mim. Que perda de tempo, e graças a Deus porque estou bêbado e feliz, e com meu amigo, graças a Deus. Eles beberam uma última vez, antes que Brendan não aguentasse mais, sentou-se no chão quando um cansaço repentino o invadiu. Já não tinha forças para acompanhar Constantino até a saída, e só restou se despedirem. João se dirigiu à saída da velha torre pensando em Brendan como mais um que se somava à lista de amizades mortas. Mas pelo menos desta vez pôde se despedir adequadamente. Estava feliz por isso até que o viu parado na porta de entrada. O aroma era inconfundível. O primeiro dos três estava aqui, Satanás, o senhor do inferno. Esperava que alguém o convidasse para entrar, mas isso não aconteceu. João tentava esvaziar a mente, perguntando-se por que ele estava ali. O diabo tinha vindo cobrar a alma de Brendan Finn. Constantino o seguiu, alegando que queria testemunhar o processo, para garantir que tudo fosse feito corretamente. O primeiro não viu isso como um contratempo e permitiu, chamando João pelo nome. Ele não sabia que era conhecido pelo diabo, mas este assegurava que conhecia seu pai, que estava no inferno. Condenado por odiar o próprio filho, Constantino ficou para trás, um pouco atordoado, pensando, e então começou a sorrir. O primeiro declarou em voz alta que o acordo foi cumprido. Brendan Finn adquiriu conhecimento e poder para reunir a melhor coleção de vinhos já vista. O contrato estipulava que a alma deveria ser cobrada antes da meia-noite do dia do falecimento. Se a regra fosse descumprida, o acordo seria quebrado e ele iria para o céu. O diabo sorria ao lembrar disso. Brendan achava que era esperto o suficiente para enganá-lo e fazê-lo perder esse acordo, mas não era assim. Para ele, éramos apenas mortais, estúpidos, orgulhosos e, no fundo, patéticos. Às 23h55 sem opção, John convidou o diabo para uma cerveja.
Ele contou que Brandon se achava algo como o rei dos beberrões, mas se John conseguisse tomar um gole junto com o diabo, bem, a pobre alma de Brandon se lamentaria no inferno, ao saber que Constantine superou seus feitos com essa façanha única. Uma coleção de vinhos não era nada comparada a compartilhar uma cerveja com o Senhor do Inferno. O primeiro gostou disso, considerou John um cara esperto e aceitou seu convite. Até ele achou a bebida esplêndida, e Constantine concordou com ele. Ele disse que enquanto as velas continuassem acesas, a cerveja não voltaria a ser água benta. Constantine então chutou a mesa, derrubando as velas e apagando o fogo. Satanás começou a sufocar com o fedor da água benta dentro de sua forma física. Ele sequer podia amaldiçoar John Constantine por aquele sofrimento. O corpo do diabo começou a explodir por dentro, espalhando dor e sangue. Era como se a pele e a carne começassem a derreter, deixando todo o interior exposto. John pegou uma garrafa, quebrou ao meio e acertou o rosto do demônio, destruindo sua cara e obrigando-o a cair na fonte de água. Os gritos cessaram e o primeiro dos três havia retornado ao inferno. É isso que acontece quando você é estúpido, orgulhoso e, no fundo, patético. Eu consegui, amigo, salvei sua alma. Em algum lugar, ouve-se o tilintar de copos. Foi bom, por um momento me senti jovem, como se a bebida tivesse trazido de volta o velho Constantine. O bastardo entrou aqui como um rei, jogou a luva e porque eu estava bêbado, peguei e enfiei no traseiro dele. Mas tenho problemas, ele está furioso lá embaixo e nem quero pensar no que vai fazer quando eu aparecer. Antes eu não queria morrer, mas agora me falta coragem. Os jogos acabaram. Hora de ficar sério ou desesperado, depende do ponto de vista. Os pesadelos atormentavam John Constantine sempre que ele fechava os olhos. Já faz um mês desde que descobriu que tinha câncer terminal e os desconfortos começaram a piorar. Dor de cabeça, náusea, sangue na garganta e falta de energia. Por 2 semanas, ele procurou por uma pessoa que talvez pudesse ajudá-lo e finalmente ela apareceu. O nome dela era Ellie, uma demônia. Ela o lembrou de que em breve ele morreria e o diabo estaria esperando para tomar sua alma e despedaçá-la lentamente. João estava assustado, mas não arrependido. Brendan era seu amigo. Afinal, não custava perguntar a Ellie se ela poderia convencer Satanás a perdoá-lo, mas não importava quantos favores ela lhe devesse. Esse demônio não podia ajudá-lo. As coisas só pioravam para Constantino. Antes de ir embora, Ellie disse a ele que só tinha 2 opções a partir de agora. A primeira era que ele se arrependesse de seus pecados para ir para o céu, algo que João descartou de imediato. Nem ele, nem Deus acreditariam nisso. A outra opção era ir com Gabriel. Não o deixava feliz, mas poderia funcionar. Ambos se despediram esperando se ver de novo, e João pegou seu trem. Ele visitou seu amigo Mateus no hospital, conversaram e beberam um pouco. Constantino perguntou como ele lidou com a notícia do câncer quando foi diagnosticado, ao que seu amigo respondeu que foi há alguns anos. Lá também disseram que ele tinha problemas cardíacos e cirrose e não seguiu as ordens médicas. Ele escolheu fumar e fazer o que gostava, morrendo rapidamente de infarto, ao invés de esperar meses acamado. Certo dia, ele caiu no chão e acordou em um hospital, onde soube que seus planos tinham sido arruinados. John achou que era uma boa ideia, apesar de não ter dado certo. Matt questionou Constantine sobre não ter iniciado o tratamento ainda, que respondeu não ter tentado todas as opções. Ele se despediu do amigo e foi para o clube de Cambridge em meio à chuva. Em frente à lareira, ele viu Charlie Patterson e Gabriel. O primeiro era um homem arrogante, com intenções de promover guerras raciais, e o segundo era um arcanjo. Quando Charlie se retirou, Constantine sentou-se. Perguntou descaradamente como essa entidade estava na vida eterna e pediu ajuda com sua doença. Gabriel simplesmente respondeu que não. John havia ajudado esse sujeito no passado, mas para o arcanjo, as dívidas não significavam nada. Não compreendia nem sentia piedade pela humanidade. Suas palavras eram frias e não permitia as birras de Constantine diante dele. John insistia que o bem que fez pelos outros deveria ser levado em conta, mas Gabriel sabia que o mal causado era maior. Por isso, John estava condenado ao inferno e ninguém podia ajudá-lo. Ele ordenou que se retirasse, mas Constantine, alterado, exigia uma explicação do porquê aquilo estava acontecendo com ele, e a resposta era simples. Ele estava morrendo por fumar 30 cigarros diários desde os 17 anos. E ele iria para o inferno por seus pecados, por zombar dos mandamentos, por tentar matar o próprio pai, por arriscar a vida dos amigos, por abandoná-los quando já não lhe serviam. Por brincar com magia e feitiçaria proibida, John Constantine ficou perturbado ao pensar se tinha quebrado as regras tão facilmente. Levantou-se e começou a xingar Gabriel e os seus, que só estabeleciam regras rígidas, sem compreender os humanos.
Gabriel se levantou e insistiu que o detetive fosse embora, considerando-o um mortal tolo, então não o machucaria. Desta vez, Constantine estava furioso, mas não saiu do lugar sem antes deixar o arcanjo saber disso. Que o convidado que esteve aqui antes, a quem você estava ajudando, era um supremacista e estava ganhando certo poder no governo para saciar suas ambições? Tomara que seu pai não descubra com quem você anda, Gabriel. Não acho que ele aprovaria. John se vingaria mais tarde usando essa informação, mas essa é outra história da qual talvez falemos. Posteriormente, Constantine deixou o local sem mais ideias. Desperdiçou 3 horas bebendo, na esperança de ter alguma inspiração. Nada vinha, só xingava Gabriel por não tê-lo ajudado. Sabia que estava fazendo algo errado e começou a refletir. Pouco tempo depois, percebeu que na verdade estava fazendo as coisas de maneira diferente. Eu fico por aí pedindo ajuda para as pessoas, mas normalmente eu me viro sozinho, não é? Muito bem, pensa. Estou condenado porque o inferno reclama minha alma. Não é isso. O inferno é um lugar, não uma pessoa. É ele. Se eu tiver que lidar com alguém, deve ser com maldição. Isso é distorcido, uma loucura e uma estupidez. Mas será que funcionaria? Constantino teve a ideia de negociar com o primeiro dos caídos, com Satanás, ou talvez não negociar exatamente, mas enganá-lo. Ele serviu outra cerveja antes de realizar uma façanha que ninguém jamais tentou. John Constantino estava à beira da morte. Os tremores estavam cada vez mais frequentes e ele nem conseguia abrir seu maço de cigarros. Ele passou pelo túmulo do pai, a quem tentou matar. Visitou a irmã, que percebeu que ele não estava bem, mas John mentiu dizendo que era só uma gripe. Ela ficou feliz em vê-lo. Esperava que Constantine quisesse ver também sua sobrinha Gemma, mas ele recusou. Ele disse que aquilo era uma despedida e que não voltaria. Eles ficaram em silêncio por um momento, até que ela teve coragem de perguntar se essa despedida tinha algo a ver com o trabalho dele. Ela nunca quis saber muito sobre isso, tinha medo, e Constantine disse a ela que todos os feitiços e demônios eram apenas um monte de besteira. Não havia motivo para temer. Os dois se abraçaram emocionados e Constantine pediu que ela mandasse lembranças para Gemma. Ele era covarde demais para se despedir e então foi embora. Ele pegou um trem para Londres, onde Chaz o esperava. Inicialmente tudo parecia bem, embora Chaz tenha percebido o abatimento de John. Por sua vez, o detetive apenas zombava do carrinho do amigo. No último encontro, as coisas terminaram mal. Chase vendeu seu carro e pediu dinheiro a alguém perigoso para comprar esse lixo. Constantine criticava Chaz incessantemente por isso, o que o deixava furioso com a forma como era tratado. Sempre pedindo caronas de graça, envolvendo ele em assuntos perigosos dos quais ele não fazia ideia. Sua raiva não foi além disso. John chegou ao seu destino e foi embora como se nada tivesse acontecido. Enquanto sua figura se afastava, Chaz o chamou de bastardo. Depois, percebeu que Constantine havia deixado algo no banco. Era uma carta e dinheiro. Em Liverpool, os corredores de apostas não me conhecem. Com isso, você terá dinheiro para um táxi novo, e ainda sobra um pouco pelos seus favores. Nunca gostei de te arrastar comigo dizendo que me devia uma. Já fiz isso com muitos. Acerte as contas, pois não nos veremos mais. Já ferrei um bastardo a mais e acho que não vou sair dessa. Que pena. Escrevo-lhe no trem de Liverpool porque me sentia bobo dizendo isso pessoalmente. Mas foi um prazer te conhecer, Chaz, e tenho orgulho de você ser meu colega. Estou contente que nossa despedida seja amigável. Ânimo, garoto. Naquela noite, John sentia que a morte estava próxima. Tinha certeza de que era questão de horas. Ele visitou o hospital uma última vez para se despedir de Matt, conversando normalmente antes do triste adeus. Esse veterano tinha um humor negro que agradava a John. Ele insultava os médicos, as enfermeiras e zombava do próprio câncer. Eles riram por um tempo, mas já era hora de partir. Constantine pediu desculpas e disse que não voltaria. Matt ficou de pé por um momento. Ele disse ao amigo que não era preciso se desculpar, agradeceu as visitas e presentes, apertou sua mão e aconselhou que, independente do que fizesse, nunca guardasse nada na mente, pois não valia a pena. Constantino foi até um antigo apartamento onde o mal que deixou ainda ressoava nas paredes. Era um bom lugar, um local abandonado. Ninguém entraria nem veria nada do que ele estava prestes a fazer. Ele desenhou um pentagrama no chão e acendeu as velas. Estava pronto para realizar uma invocação. As chamas apareceram e o quarto escureceu. Era o segundo dos 3, quem falava do inferno. Nunca tinha se encontrado cara a cara com John Constantine, mas a reputação do detetive o precedia, até mesmo no submundo. John foi direto, disse que o chamou por negócios. O segundo ouviu a proposta e aceitou. Depois, foi embora. Constantine levou alguns minutos para recuperar o fôlego. Limpou o chão, desenhou outro pentagrama e usou velas novas para esconder o cheiro e o rastro do segundo.
Só então chamou o terceiro dos três. Essa entidade costuma mudar de forma a todo momento, para formas grotescas. John é forçado a suportar o enjoo, e depois de alguns minutos consegue fechar o acordo. A cada minuto parecia que ia desmaiar, mas não podia. Pegou o vinho que trouxe da casa de Brendan Finn, deu um último gole, brindando pelo seu amigo, por Chas, pelos outros amigos, inclusive os ausentes. Também por sua irmã, seu pai e, por fim, por ele mesmo, porque merecia e porque tinha feito as coisas do seu jeito. Respirou fundo, pois a hora havia chegado. Seu coração disparava e sentia que o tempo se esgotava. Pegou uma pequena lâmina e cortou os pulsos enquanto gritava de dor e caía no chão. Agora estava na presença do primeiro dos três. Constantine tinha apenas 5 minutos antes de morrer, mas para Satanás não importava se era por câncer ou suicídio. Logo teria aquela alma imunda em suas mãos para castigá-la eternamente. Então ele ficou lá, apenas observando. Sangue de demônio cai como urina sobre o chão, um gotejamento obsceno que corrói as tábuas e forma poças de noite negra, ali onde repousa. Vejo meu rosto nas poças e, embora esteja distorcido até a mutilação, não desvio o olhar. Tudo é melhor que encarar o rosto dele. Satanás sorria maliciosamente, ansiando que Constantine logo fechasse os olhos, ciente de que seus últimos minutos não seriam prazerosos. Não seria pior do que o estômago cheio de água benta? Respondeu John, enfurecendo o primeiro. O demônio prometeu matá-lo a cada minuto para sempre. Mas Constantine parecia não levar suas palavras a sério, só disse que teria que entrar na fila se quisesse reclamar sua alma. O quarto escureceu e o segundo dos caídos surgiu exigindo seu direito sobre Constantine. O primeiro recusava-se a ceder a alma de John, alegando que por direito de insulto ela lhe pertencia, mas o segundo possuía um contrato inquebrantável. Depois apareceu o terceiro dos caídos, reivindicando seu prêmio. Satanás ordenou furiosamente ao seu irmão que voltasse para o inferno, mas ele não obedeceu. Constantine também tinha vendido sua alma para esse demônio, e o terceiro não tinha intenção de deixá-lo escapar. O segundo também voltou a lembrá-los de que tinha um contrato. E mais uma vez, o primeiro gritou furioso que era ele quem deveria ficar com John devido à grande ofensa que ele cometeu. Seus irmãos perguntaram qual tinha sido essa ofensa, que tinha sido tão grave a ponto de reivindicar a alma dessa maneira, mas Satanás não quis responder. John os interrompeu, dizendo que enquanto bebiam, em um momento de distração, ele trocou a cerveja por água benta. O primeiro não estava apenas furioso, mas também estava sendo humilhado na frente de seus irmãos. O segundo e o terceiro não paravam de rir. Com a pouca força que lhe restava, Constantine se levantou, lembrando aqueles dois que eles também tinham sido enganados. Tão gananciosos, tão cegos pela pressa, que nem sequer perceberam que sua alma já havia sido condenada. Os dois tinham um contrato igual, foram enganados como se fossem iniciantes, e o primeiro zombava disso. A tensão entre os irmãos aumentava. Eles se ameaçavam com intenções de iniciar uma batalha e destruir o equilíbrio do inferno. John Constantine lhes deu um ultimato. Se soltasse seu pulso, morreria. Quem ficaria com sua alma então? A morte desse humano amaldiçoado era o problema. Sua alma pertencia aos três e alguém precisava levá-la. Os demônios não cederiam e entrar em guerra era a outra alternativa, mas se destruírem entre si, garantiria a vitória de seus inimigos. No final foi o primeiro quem falou. O que Constantine fez não seria possível para outro mortal. O que eles deviam fazer era ficar calados. Apesar de terem pisoteado seus orgulhos, John sabia que só lhes restava uma alternativa para afastar sua alma deles, mas o diabo insistia em buscar outra solução. O momento decisivo chegou quando Constantine fez um segundo corte no pulso, caindo imediatamente no chão. Ele estava morrendo? Longe, em algum lugar, ouve-se um barulho como de chuva no telhado. É o meu sangue contra a parede. Em 15 segundos acho que vou morrer. Se acordar, será na terra, pois terei forçado o jogo deles. Ou em um céu eterno sem mente, cujos adversários terão se destruído entre si? Estou parando de pensar. O segundo implorava por sua vida, o terceiro afirmava não temer a guerra. O primeiro decidiu se dirigir ao moribundo Constantino, prometendo curar seu pulso e câncer. Aceitou a derrota, mas o advertiu que o faria sofrer o máximo possível. Com suas próprias mãos, o diabo abriu o peito de João. Ele nem sequer conseguia gritar, apenas sentia cada uma de suas costelas se quebrando. Sentia como removiam seus órgãos para abrir espaço e extrair seu tumor. O coração foi esmagado contra a coluna, os pulmões incinerados e substituídos por novos. As feridas no pulso foram seladas. Com o calor do seu dedo, Constantine se contorceu no chão e foi queimado pelas chamas do inferno. Um saco de carne em chamas ficou imóvel no chão por alguns segundos. Depois, uma luz ofuscante inundou o quarto, e lá estava ele, renascido, ainda sofrendo pelo que fizeram com ele.
Mas isso não era nada comparado com a DACA que João tinha cravado nos demônios. Bem no orgulho, o diabo se dirigiu mais uma vez ao bastardo, mais do que qualquer outra coisa que já desejou em sua existência. Mais do que o coração de Cristo em uma bandeja de prata, mais do que se banhar no sangue de anjos com Deus se afogando em excremento. Ele o desejava, queria matá-lo de uma vez por todas, mas Constantine o deteve imediatamente. Não, você não vai fazer isso. Você não vai me matar nenhuma vez, amigo. Na verdade, acho que vai tentar me manter inteiro. Assim que eu falecer, a alma será cobrada, correto? Assim que eu cair, haverá guerra e todos perderão. A vida será boa. Com os 3 velando por mim, John se virou, acendeu um cigarro e pensou que tinha se tornado o homem mais odiado da história. E ainda tinha uma reputação a zelar. Ele se virou para olhar os 3 demônios, mostrando-lhes o dedo do meio, com um sorriso debochado no rosto, saboreando sua vitória. A gente faz coisas bem estúpidas quando não está com a cabeça no lugar, não é? Talvez você fique bêbado, diga o que pensa para a mulher que ama e estrague tudo. Ou talvez, cansado do seu amigo tagarela, você decida calá-lo de vez com um soco? Eu disse para o diabo se ferrar e mostrei o dedo para ele. É difícil fazer algo mais estúpido? Não é a única besteira. Sou John Constantine e faço besteiras com frequência. Faz parte. Já encontrei a cura para o câncer, acredite. É fácil. Você só precisa vender sua alma para os 3 irmãos caídos. Se você morrer, eles vão brigar pela sua alma e o céu vai devorá-los vivos. Entenderam? Mas agora vem o melhor. Se você morrer de câncer de pulmão, eles estarão com problemas até o pescoço. A única solução que lhes resta é te manter vivo. E foi assim. Ninguém tinha feito isso com os 3. Ninguém. É impensável. Não se faz isso. Podem imaginar o insulto que isso representa? Raiva imortal perante uma insolência mortal? O primeiro homem que os derrotou é um Zé Ninguém. Haverá espanto por isso até o dia do juízo final. Porém, não simpatizo com o diabo. E o que eu fiz com os 3 não é nada comparado ao que quase fiz com o mundo. Eu estava disposto a deixar o inferno se rasgar pela minha alma, a deixar o céu vencer a guerra, a condenar a criação a ser escrava dos anjos. Egoísta, estúpido, arrogante. Saí do quarto onde tudo aconteceu para uma noite de verão londrina, respirando o ar mais fresco possível, fingindo sentir o cheiro de vitória. Quando percebi o que tinha feito, quase enlouqueci, quase fui direto para o hospício, gritando o caminho todo. Só uma coisa podia me salvar, uma bebedeira pessoal de 2 dias. Beber até que nada importasse e tudo fosse secundário. Exceto aquela dor difusa atrás dos olhos. Bem, funcionou? Me sinto um lixo, meu estômago parece cheio de cimento e meu cérebro é um balde de vômito, mas minha cabeça está clara. John Constantine saiu do quarto para tomar um pouco de ar e então se lembrou de algo. Ele correu sob a chuva e acidentalmente encontrou uma velha conhecida, Catherine Ryan. Os 2 colocaram a conversa em dia como se não tivessem se passado 8 anos desde a última vez que se viram. Se não conhece o personagem, explico rapidamente. Anos atrás, Constantine passava bons momentos com seu amigo Brandon Finn e o namorado dele, longe da magia negra e seus problemas. Ele também a amava, mas respeitava o relacionamento deles e nunca tentou nada. Porém, quando Kit e Brandon se separaram devido ao alcoolismo dele, ela e John iniciaram um breve relacionamento. Nesse momento, Kit já sabia da morte de Brandon, então fizeram um brinde em sua memória. Chaz entrou no local e, por acaso, encontrou seu amigo, xingando-o. Ao ver que ele ainda estava vivo e percebendo que suas lágrimas foram em vão, Chaz o ignorou, não fez mais perguntas e pediu um chá. Catherine perguntou o motivo da confusão e John contou uma versão resumida da história. Há alguns dias ele se despediu de todos, precisava ligar de volta para avisar que estava bem, e então se lembrou de Matt. Ele se sentiu culpado por ter passado 2 dias embriagado. Em vez de visitar seu amigo, desceu do táxi xingando e acreditando que tinha falhado de novo com alguém. Correu apressado para a ala de câncer, pensando que Matt já poderia estar morto, mas não. Estava tudo bem, e o veterano ficou surpreso ao ver John em tão bom estado. Kit também chegou ao quarto e foram apresentados. Sabendo que os amigos precisavam colocar a conversa em dia, ela decidiu ir buscar algo para eles beberem. Ao sair, Matt elogiou Kit. Ele percebeu que havia algo especial entre ela e John. Ele pediu para cuidar bem dela. Era perceptível que ela o conhecia muito bem. Constantine não era autêntico com todos, apenas com seus amigos mais próximos, que ele fazia questão de manter por perto. Pediu para ele lembrar disso antes de silenciar por um instante. John chamou uma enfermeira. Quando menos percebeu, Matt estava tossindo sangue e gritava de dor. As outras enfermeiras também chegaram tentando ajudá-lo, mas já era tarde demais. Os gritos cessaram, o veterano havia morrido. Constantino não ficou nem mais um segundo.
Depois disso, ele foi em direção à saída, xingando a si mesmo por se sentir culpado por ter conseguido se curar da sua doença. Ao contrário daqueles que não têm as mesmas oportunidades que ele, João havia zombado do próprio diabo, enquanto os outros não tinham outro caminho a não ser cair. Heath retornou ao quarto, observando a cena desagradável. Ela procurou João do lado de fora do prédio. Ele estava ajoelhado no chão e pediu que ela se afastasse quando a ouviu se aproximar. Ele só iria machucá-la como fez com os outros, mas ela estava disposta a correr esse risco. Ela o abraçou sob a chuva enquanto ele chorava naquela noite.